Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, se tudo quanto existe sobre toda a terra em nossos dias, desde onde foi Deus quem criou por meio de Cristo e para Cristo deve herdar ou entregar tudo em nossos dias, né? Eu creio que o Senhor fará, né, mais ou menos como fez a Bolívia, por exemplo, dentro do território boliviano, a Petrobras estava lá como extração, né? Como um órgão público ou, quem sabe, privado, extraindo gás. Ocorreu, ocorreu que o presidente da Bolívia na época, né? Ele pegou e sequestrou, ele tomou aquela empresa brasileira e aí pagou o que ele quis. Digamos, se a empresa valia um exemplo só, valia, digamos, um exemplo, 100 mil reais, 100 mil reais, o exemplo que eu estou dando. Ele sequestrou, disse não, nós vamos estatizar, nós vamos tornar essa empresa, a Petrobras, nacional em nosso território, no território da Bolívia, e nós vamos pagar 1.000 reais. Se quiserem, se não quiserem, tá entendendo? O problema é de vocês. E o Brasil teve que aceitar. O Brasil teve. O que está ocorrendo é o seguinte, né? Isso nos dá exemplo, ou nos traz como exemplo, do que está ocorrendo em todo o Brasil em nossos dias. A Rede Globo lixo, como a população em geral tá fazendo, né? Está praticando, que usando do artifício diabólico, da mentira e do engano sobre toda a população brasileira, né? Ocorrerá que com o eterno fechar da porta da graça de Cristo e a restauração do reino de Deus, né? Como tudo foi criado por Deus, por meio de Cristo, e Cristo deverá receber o poder e a autoridade, a riqueza, a honra e a glória. Então, aquelas empresas que são multinacionais em nossos dias, que está em todo o território brasileiro, elas deverão ser estatizadas. E aí, como essas empresas, quem fomenta ou está sustentando toda a mentira do diabo e de Satanás através da Rede Globo, ou seja lá, de quem quer que seja, né? Essas empresas, né, serão estatizadas, serão voltadas para o reino de Deus e a sua restauração em nossos dias, e aquilo que as empresas hoje estão pagando milhões ou rios de dinheiro, né, para fazer propaganda através da Rede Globo lixo, então, como as empresas serão de Cristo, porque tudo foi criado por Deus, pelo eterno Criador, através de Cristo. E como tudo deve voltar para as mãos de Deus ou de Cristo e dos seus escolhidos em nossos dias, então ocorrerá que as empresas que hoje se dizem multinacionais dentro do território brasileiro, começando por nossa casa, começando a faxina ou a limpeza por nossa casa, então ocorrerá que essas empresas não serão mais multinacionais, elas serão totalmente nacional, né, da nova nação profética de Sião. E aí ocorrerá que nenhuma empresa, né, venha fazer o que está fazendo nos dias de hoje, que é fomentando ou alimentando e sustentando a corrupção generalizada, a mentira, a idolatria, né, ou ainda alimentando a corrupção generalizada através da religião ou da política mundial, através deste capitalismo selvagem, diabólico, satânico e corrupto, não só através dos meios de comunicações ou das redes sociais, mas através principalmente da religião e da política. Então, a forma mais prática, tomando como exemplo o que o governo da Bolívia fez com o Brasil, né? O governo da Bolívia chegou um dia em que ele disse: não, tá dentro do meu território, é meu. Tá dentro do meu território, não interessa se é multinacional, se a Petrobras tá fazendo extração aqui, né? Está dentro do meu território, é meu.
Então é o seguinte, quanto é que vale a empresa? Ah, vale 100 mil. Não, vou pagar 1.000. E aí de vocês, se quiserem, amém. Se não quiserem, tá entendendo? Mas daqui ninguém tira mais a empresa, né? E nós vamos continuar trabalhando. Então dessa forma será feito. Por quê? Porque tudo quanto fez ou criou Deus e existe sobre a terra em nossos dias desde ontem, tudo criou Deus por meio de quem? Por meio de Cristo. E para Cristo Jesus, além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião, tudo será voltado, né, para mim os meus escolhidos. Então, a Rede Globo Lixo, né, e tantos meios de comunicações, como também a Band Lixo de Satanás, né, principalmente a Rede Globo, antes era sustentada e fomentada, né, aliciada, né, ou ainda antes a Rede Globo Lixo, né, era fomentada ou sustentada não só pelos cofres públicos, porque cobrava milhões e até bilhões de reais de dinheiro, né, de dinheiro em espécie, para fazer propaganda enganosa. Mas aí entrou o Jair Bolsonaro e aí cortou. Mas ainda existe um fomento, ainda existe uma manutenção diabólica, satânica e corrupta. Porque o setor empresarial, né, o poder político ou religioso, o poder empresarial do capitalismo selvagem, assassino, terrorista e sanguinário, né? Se o governo público, de uma forma em geral, federal, porque aqui no estado do Amazonas, né, o estado do Amazonas, um reino, uma casa, um governo confuso e dividido, ainda mantém sustentando não só a Globo, mas também a crítica de onde veio este filho de Satanás, das trevas, o governador Wilson Lima. Então, querendo ou não, o governo brasileiro federal pode ter cortado o fomento, né, para a Rede Globo Lixo a nível nacional. Mas os governantes municipais ou estaduais continuam ainda roubando os cofres públicos e entregando, né, para a rede amazônica ou para a rede de televisão a crítica e etc, né? Por um outro lado, se o governo federal cortou o fomento ou o alimento para a Rede Globo Lixo, né, os empresários, através de propagandas, porque um minuto de propaganda é muito caro. E quem financia, quem paga isso? A Volkswagen, grandes marcas, né, deste reino globalizado ou generalizado, hipócrita, idólatra ou corrupto, né, de todos sobre todos. As grandes marcas continuam ainda fomentando, sustentando as abominações da Rede Globo Lixo, né? Por esta razão, ela ainda tem força e continua praticando a miséria e a desgraça sobre todos. Mas a partir do momento do eterno fechar da porta da graça de Cristo, a partir do momento em que se der verdadeiramente a restauração do reino de Deus, a restauração da coroa e do trono de Davi, por mim mesmo e os meus escolhidos em nossos dias, tudo quanto Deus criou por meu intermédio. Então, se a Volkswagen hoje existe, foi criado por Deus para meu intermédio. Se a Nestlé, né, ou qualquer empresa multinacional em toda a terra foi criado ou passou a existência, foi criado por Deus, né, através do verbo, e por este verbo, né, e por este verbo de Deus em carne e osso em nossos dias, tudo será meu e dos meus escolhidos. Portanto, à medida que o eterno fechar da porta da graça ocorrer, né, à medida que a restauração do reino de Deus ocorrer, com a restauração do reino dos céus, com a restauração da coroa e do trono de Davi, né, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, nada mais justo do que tomar posse de toda a riqueza, poder, honra e glória, né, de Deus para mim, os meus escolhidos em nossos dias. Semelhante fez a nação ou o povo, né, o governo da Bolívia, né, que tomou
tomou, sequestrou a Petrobras, que lá estava antes, e ainda está, né? Porque é de lá que sai o gás, se eu não me engano, o gás natural para toda São Paulo, né? Então, só que aí o governo boliviano percebeu que estava sendo roubado e usurpado, disse não, tá aqui, botou o exército lá e agora, se vocês brasileiros têm um exército muito maior, tem uma população muito maior e nós temos, aí ele disse, não, é nosso e pronto, acabou-se. Quanto é que vale essa merda aí? Ah, vale 10 mil reais, vou dar 100 reais e pronto, acabou-se. E assim ficou. Aí você imagina que Deus criou todas as coisas por meu intermédio e para os meus escolhidos, tudo deve ser herdado ou entregue a mim mesmo nos dias de hoje. Então, né? Então, para acabar e destruir toda a obra do diabo e de Satanás, feito ou praticado, né, através de homens e mulheres desobedientes, incrédulos, falsos profetas e anticristos da religião e da política, né? Quando o Senhor me exaltar, não vou fazer nada daquilo que Deus me mostrou ou me determinou fazer em nossos dias. Isso me faz lembrar quando Israel não tinha terra, não era ainda um povo, era um povo, mas só que um povo do deserto, andava exilado no deserto, andava tipo andarilho, mas tem um outro nome, né? O povo de Deus no passado, antes de ter uma terra, um território para chamar de si, né? Mandou uns espias lá para a terra de Canaã, terra que emanava leite e mel, mandou uns espias, né, para lá, chegando lá, viu lá que tudo era bom, tudo era legal, tudo era fartura. Então, tá aí, ó, a terra que eu vou mostrar para vocês é essa. Ela não é de vocês, mas ela vai ser. Ela vai ser, né, a terra de Canaã. E assim se tornou. Então, da mesma forma em nossos dias, tomando aí como analogia palavras figuradas, né? Tudo Deus criou não foi por meio de Israel. E Israel no passado um dia esteve na glória, no paraíso, na terra prometida. Mas porque caiu porque rejeitou, desprezou a lei de Deus, Israel recebeu carta de divórcio. Deus, o eterno Criador, deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Então, para que toda esta obra do diabo e de Satanás venha a ser destruída em nossos dias, né? Porque o diabo ainda não foi preso, o espírito da mentira e do engano ainda não foi preso, e portanto o diabo continua seduzindo, né, as nações, línguas, povos e tribos de toda a terra. Então, quando o Senhor me exaltar, né, e exaltar a sua igreja, os seus escolhidos, os escolhidos de Deus, por mim mesmo em nossos dias, os dias de hoje, eu não vou fazer nada diferente do que aquilo que Deus me mostrou ou me revelou, né, e de como eu devo fazer para destruir toda a obra do diabo e de Satanás, feito ou praticado através de homens e mulheres por parte da religião e da política. Porque se o presidente Jair Bolsonaro cortou todo aquele financeiro fomento, né, da Rede Globo, né, ainda a Rede Globo, né, e a maioria, se não toda a rede de comunicação social, ainda está recebendo fomento dos empresários, do poder milionário, bilionário, trilionário, né, de homens e mulheres a serviço do diabo por meio do poder capitalista, né? Tanto é que a mulher, a igreja prostituta ou caída, sentada ou montada em cima do grande dragão vermelho, tem 7 cabeças, e as 7 cabeças são sete reis ou 7 montes. O G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo. Daí a razão e a necessidade, né? Porque se Deus criou tudo por meu intermédio e os meus escolhidos, é para mim e os meus escolhidos nos últimos dias, antes mesmo da reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra nos dias de hoje. Portanto, eu vou fazer desta forma, conforme Deus já havia me mostrado no passado, que foi quando
Deus disse assim: olha, eu vou levar vocês, eu vou entregar para vocês uma terra que emana leite e mel. Lá já tinha os empresários, lá já tinham os religiosos, lá era uma terra que emanava leite e mel, a antiga terra de Canaã. E aí ele mandou uns espias para os espias verificar se realmente era verdade aquilo que Deus tinha falado para o antigo povo de Israel no passado. Da mesma forma ele está fazendo comigo. Olha, eu vou enviar já enviei o meu espia, né? Os meus olhos, a minha boca e o meu ouvido nos últimos dias para esta nova nação profética de Sião, a nação e o território brasileiro, a segunda ou a última eterna, né? Terra, promessa fiel do Senhor, a terra prometida verdadeiramente é a nação e o território brasileiro. Aí chegou aqui, aí eu, como espia de Deus, né? Beleza, papai, olha, é verdade aquilo que tu disse que tinha preparado, né? Preparado para mim e os meus escolhidos, está acontecendo lá no Brasil, no meio da terra, em Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião. É verdade. Então, todas estas empresas, né? Toda esta terra em nossos dias emanando leite e mel, mas quem está roubando e usurpando são os políticos, os religiosos, o capitalismo selvagem, assassino, terrorista, mentiroso e enganoso, né? Então o Senhor avisa por meu intermédio, o Senhor fala por mim mesmo, por meu intermédio, a todos vós. A terra prometida para este tempo ou época, a verdadeira e eterna terra, a verdadeira e eterna terra prometida, a nova nação profética de Sião, será a nação e o território brasileiro quando vocês fizerem obediência total, absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, eu dei o exemplo da nação da Bolívia, do governo boliviano, mas antes mesmo deste exemplo em que o governo boliviano tomou posse da Petrobras lá em território boliviano, antes disso eu já tenho experiência ou exemplo de sobra com o que Deus fez com o antigo povo de Israel quando foi para entrar na antiga terra de Canaã. Na antiga terra de Canaã. Por quê? Porque mesmo o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, ter cortado o financeiro para a Rede Globo lixo, né, mas o empresariado de uma forma em geral, que é contrário, né, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, eles estão fomentando, eles estão sustentando as abominações da Rede Globo, assim como a mulher, a igreja prostituta ou caída de Jerusalém, ou de toda a nação pecaminosa de Israel, está sendo fomentada ou sustentada por este grande dragão vermelho, né? Com 7 cabeças, o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, é quem está fomentando a igreja prostituta, a Jerusalém caída, a Jerusalém assassina e sanguinária dos escolhidos de Deus, né? A mulher prostituta, a igreja caída é a nação pecaminosa de Israel, que sentada ou montada em cima do grande dragão vermelho da ONU, com 7 cabeças, o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, né? E os 10 chifres, o G10, é quem sustenta e fomenta a igreja prostituta, a igreja caída, a igreja assassina, a igreja sanguinária, a igreja terrorista da nação pecaminosa de Israel. Da mesma forma está ocorrendo com o cristianismo, com o islamismo, da mesma forma está ocorrendo em toda a nação e o território brasileiro. Porque mesmo que o presidente tenha dado carta de divórcio para a Rede Globo, né? As demais ainda estão contaminadas e permanecem corrompidas, né? E aí o poder capitalista, selvagem, assassino, terrorista e sanguinário é quem ainda fomenta através de propagandas, né? Porque 1 minuto de televisão é caro por demais, é milhões de reais. E aí então as multinacionais é que continuam corroborando ou sustentando e fomentando as mentiras do diabo, a mentira e o engano do diabo,
da grande serpente, que é o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria generalizada, por meio da Rede Globo, por meio das redes de comunicações sociais. Portanto, quando o Senhor me exaltar, Rei e Senhor soberano sobre todos, já que tudo foi criado por mim, né? Tudo foi criado por Deus para mim. E para mim, tudo será tomado. E daí será cortado as propagandas milionárias para esta rede social, de uma forma em geral, seja TV, seja internet, seja rádio, né? Porque covardemente, não só a Rede Globo lixo de Satanás, né? Mas todas as demais tem alguns disfarçadamente ou covardemente se mostram ser apoiador do presidente, mas a maioria não é. E por esta razão não haveremos de ter, não se dará continuidade ao roubo e à usurpação, à hipocrisia generalizada como se vem praticando em nossos dias. Portanto, desta forma, ou seja, tudo será sequestrado, né? Tudo será sequestrado e não haverá mais fomento por parte do poder capitalista, porque esta desgraça criada pelo diabo e Satanás haverá de ser destruído para sempre, assim como será destruído para sempre toda a religião e a política corrupta, idólatra ou hipócrita de todos sobre todos, a partir do eterno fechar da porta da graça de Cristo, com a restauração do reino de Deus por mim mesmo e os meus escolhidos. Toda esta obra do diabo e de Satanás, a grande serpente, que é a mentira e o engano, será destruído para sempre. Glória a Deus, aleluia, amém.